o desafio de falar sobre sustentabilidade, o aspecto humano e social. É realmente algo necessário diante de todas as dúvidas que a gente vê acontecendo em torno desse tema. A atitude do presidente dos Estados Unidos é um desafio à humanidade, porque se a maior potência contraria tudo o que foi dito, temos receio do que possa acontecer. Aqui no Brasil, o Congresso, o governo, priorizou questões que são importantes, mas que têm que ser ponderadas em relação ao desafio da sustentabilidade. Nós não podemos desprezar, ignorar tudo o que está acontecendo e que deixa a humanidade numa situação delicada, porque a sobrevivência da Terra, das pessoas, quer dizer, a Terra vai continuar, o planeta Terra vai continuar existindo. Agora, e os seres humanos? Fauna, flora, o que vai acontecer se não tivermos uma preocupação maior? Então a sustentabilidade, acima de tudo, é a preocupação com a sobrevivência da humanidade, da fauna, da flora, diante de tudo o que pode acontecer e, se possível, mudar hábitos, mudar padrões de vida, produtos, substituir coisas que contaminam e destroem o planeta. Além disso, o que existe de mais absurdo é a miséria, é a fome, são as guerras, a falta de educação. Quer dizer, o nosso desafio, principalmente dos mais jovens, que poderão fazer muito, é o que mudar e como governar a si próprio, família, seu bairro, a cidade, estado, país, continente, terra como um todo. Porque se não soubermos ver o que está acontecendo, né, será uma tragédia. Nós estaremos antecipando momentos que certamente virão. Nada é eterno, inclusive a Terra. O ser humano não é eterno. Em algum momento, algum cataclisma, algum acidente astronômico, não é nem acidente, né? Um evento astronômico ou da própria Terra poderá pulverizar a humanidade. Nós somos infinitesimalmente pequenos em relação ao universo. Mas temos cérebro, temos inteligência. E quem sabe, se vivermos, se a humanidade sobreviver tempo suficiente, existe aí algum tipo de arca de Noé a ser feita. Então a sustentabilidade, ela tem diversas questões a serem ponderadas e elas são importantes, né? A sustentabilidade pode ser definida de uma forma ou de outra, né? Mas entre aquelas que nos interessa mais aqui nesse momento é a questão social, que no caso do Brasil está em xeque, né? Porque os dilemas da má gestão, da corrupção, de todos os vícios
que nós acumulamos, que a humanidade, que os brasileiros acumularam, que a Lava Jato está mostrando, e outras operações policiais, eles têm que ser corrigidos, né? Porque, do contrário, o nosso fim será inevitavelmente ruim. Agora, quais são os nossos desafios, né? Um país como o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ele tem uma responsabilidade ecológica muito grande. E isso já está mais do que demonstrado. A importância da floresta amazônica, a Mata Atlântica, do Cerrado, de tudo. Numa situação em que, historicamente, ocupamos espaços ruins. Curitiba está na nascente do rio, de uma bacia. Belo Horizonte, São Paulo, as nossas grandes cidades, muitas delas estão localizadas em regiões que, por todos os critérios de sustentabilidade, deveriam ser preservadas e ocupadas com muito cuidado. E isso não aconteceu. Então, isso não é só no Brasil. Se nós olharmos a Europa, de onde eu vim recentemente, na França, a maioria das coisas que a gente vai ver e acha bonito, se analisarmos do ponto de vista ambiental, ecológico, a gente chegaria à conclusão que são ruins. Agora, o que os europeus vão fazer? Vão desmanchar tudo o que existe? Eles estão procurando, né, através de saneamento básico, de cuidados com o que sobrou, preservar um pouco aquele ambiente que deve ter existido há 2, 3 mil anos atrás. Agora, o grande desafio do século XXI é exatamente a área social, quer dizer, quem paga, quem faz, o que faz, como faz, né? Para que todos tenham uma vida decente. É impossível viver numa sociedade injusta. A gente vê aí o noticiário policial diariamente, e o que a gente vê como notícia diária de assassinatos, roubos e tudo mais, em grande parte vem de uma população sofrida e que está no limite de sua condição de sobrevivência. Num ambiente dominado por traficantes, por criminosos, quadrilhas, muitas vezes sediadas em bairros de luxo. Então nós temos que enfrentar isso tudo com soluções justas, culturalmente respeitando a diversidade cultural, mas também isso também é relativo, evidentemente. Ninguém vai querer ser vizinho de uma tribo de antropófagos, não é mesmo? E a higiene, a capacidade de sobrevivência tem que ser aprimorada para uma confraternização adequada. Nós não podemos querer museus para sociólogos estudarem. Achei muito interessante em Paris até descobrir o nome de um ministério, do ministério francês, dedicado a essa questão, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, né? Quer dizer, eles partem do princípio que
necessidade de um período transitório, que há necessidade de pesquisas, há necessidade de estudos, porque a solução não está pronta. No Brasil, a gente vê muito legislador dizendo que as nossas leis são as mais modernas do mundo. Mas e a compreensão dessas leis? E a aplicação dessas leis? É possível? Então, toda mudança cultural, mudança séria, ela leva tempo, até porque, em muitos casos, é uma questão de tentativa e erro, porque ninguém tem o controle, o domínio cultural, técnico, social, político, de tudo para poder dizer que o caminho é esse ou aquele. Então, quem puder, até acompanhe esse ministério, né? Quem souber francês estará melhor situado. Mas antes de mais nada, né, nós temos que ter honestidade, temos que ter leis funcionais, nós temos que ter senso de realidade, né, laboratórios, transparência, cidadania, coragem. Por quê? Porque não adianta, tudo que é mal feito, que tem uma lógica desonesta, maldosa, evidentemente não vai funcionar. Ou terá vícios que vão encarecer demais ou vão prejudicar, distribuir a felicidade, as soluções de forma inadequada. Então, a honestidade, indiscutivelmente, é necessária, né? As leis têm que ser funcionais. Não adianta fazer lei radical. Né? Ninguém mais faz isso, ninguém mais faz aquilo. Não é bem assim. As ditaduras, tudo bem. Em muitos países, a gente até ouve falar de leis que, se o indivíduo agir de uma forma, pisar fora do trilho, ele é preso, maltratado, é tratado como um pária. Sempre é bom lembrar que nós não escolhemos os pais que tivemos. Nós não escolhemos a saúde de berço. E nós somos o resultado de tudo isso. Então, a famosa ter ou não ter culpa é muito relativa. O que a gente pode dizer é que se as pessoas são aproveitáveis, são recuperáveis, em que condição elas têm que viver com seus vícios até, ou afastadas da sociedade radicalmente, né? Que é a situação extrema. Nós temos que ter muito cuidado ao julgar quem quer que seja. Né? Mas, para tudo isso, né, nós temos que ter laboratórios, até laboratórios sociais. Qualquer comunidade, qualquer vila, ela serve de laboratório. Ela pode ser útil. É uma questão de parametrizar, de medir, de procurar indicadores, ver o que está acontecendo, né? Porque podemos e devemos ter cautela. Agora, muitas coisas não podem esperar, né? Evidentemente, a saúde social, a saúde das pessoas, depende de soluções, eventualmente, imediatas, porque até já são de domínio público, né? Agora, os laboratórios estão aí para acolher cientistas e desenvolver soluções. E uma boa referência é a relação Prêmio Nobel, ver quem ganhou qual universidade, e visitá-las, conhecer a maneira de trabalhar, porque tiveram tanto sucesso. Né? Transparência. Transparência é fundamental. Nós temos que
acharam uma forma de dar a quem precisa informações adequadas. Bem, foi patenteado, tem um interesse comercial, a gente é obrigado, muitas vezes, a restringir a informação. Mas até sobre isso, direito de propriedade tem que ter limites. Nos Estados Unidos, uma trucagem está sendo fabricantes de remédios venderem patentes. E aí um remédio que custava X passa a custar 100 vezes mais, 200. Isso não é justo. O lucro abusivo deveria ser crime. Mas como não interessa às grandes potências, isso não acontece. Que é muito cômodo trocar um chip por uma tonelada ou mais de alimentos. Um produto feito por autômatos valer mais do que aquele que é produzido por dezenas de pessoas com grande dificuldade. Agora, tudo tem seu preço, quer dizer, mais cedo ou mais tarde teremos outras crises e quem sabe aí o pessoal vai dizer, comer chips? Não, nós precisamos de alimentos. Então a transparência, a propriedade técnica são coisas fundamentais. Agora, para tudo isso, nós temos que ter cidadania, temos que ter espírito de participação. A pessoa que se fecha, que se recusa a participar, ela é egoísta, ela não é cidadã exatamente. Qualquer pessoa minimamente instruída, andando pelas cidades, poderá ver o que está certo e errado. Nós não precisamos de uma hiperestrutura para informar os responsáveis de certos tipos de erros, como é o caso das calçadas. A Curitiba, até por efeito de uma tradição, tem calçadas terríveis, péssimas, né? Mas a nossa esperança é que mude. Agora, quando elas, além de péssimas, forem intransitáveis, aí a questão, já viram a questão social e legal, quer dizer, a reclamação é importante. Vem o verão, aí teremos de novo o problema dos mosquitos. Como é que estão os terrenos baldios? Será que nós só vamos reagir quando os noticiários disserem que dezenas a centenas de pessoas estão contaminadas? Para isso tudo, evidentemente, é preciso coragem. Né? É gozado como as pessoas têm medo. E medo mesmo. Né? Elas não têm vergonha de ter medo. Né? Um medo fóbico, um medo ridículo de participar, de ser cidadão. Mas é importante. Temos um colega, autoridade do Lions, o professor Toshihiro Ida, ele diz, querer é poder. Né? Então, nós temos que querer, nós temos que fazer, nós temos que realmente querer. Né? O quê? Que vocês, que todos estudem sempre, pensem, né? Se mobilizem, lutem. Né? A omissão é pecado, é crime, é leniência. A responsabilidade é proporcional ao conhecimento. Né? Numa universidade, aqui, como é o caso da Católica, ao lado da Vila Pinto, os estudantes aqui têm uma tremenda responsabilidade social sobre o que acontece do lado. Eu suponho que muitas dissertações, estudos e propostas já tenham sido elaboradas para corrigir uma coisa que está do lado de vocês.
né? Portanto, há um imenso trabalho a ser feito, de educação, de inovação, mudança de hábitos, né? Análise dos impactos, reengenharia, né? E põe re na frente de remedicina, re-sociologia, reeducação. Quer dizer, tudo isso significa a necessidade de uma nova postura. O século XXI, ele exige isso. Quer dizer, nós não podemos desprezar o que representa o mundo em que vocês estão vivendo. 7 bilhões de pessoas, né? Muitos países com conflitos violentos, fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, racismo, xenofobia. Parece que voltamos aos tempos de antes da Segunda Guerra Mundial. Nós temos que ver e pensar nisso tudo. E é por onde começamos. Quer dizer, não existirá mudança se não formos plenamente convencidos a saber usar os recursos da natureza e a respeitar o próximo, né? Quer dizer, nós temos que aprender a amar as pessoas, aprender a respeitá-las, ter tolerância. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Portanto, é burrice querer perfeição, mas, por outro lado, todos precisam de ajuda, né? Todos os indicadores, né, é urgente? Sim, todos os indicadores internacionais mostram que estamos em rota de colisão com o futuro. Saturação do meio ambiente, mudanças climáticas. O ano de 2017 foi incrivelmente assustador, né? Furacões, terremotos, tudo. Até que terremotos deixaram de existir os piores, mas tem muita coisa que pode vir por aí, né? Então, no caso do meio ambiente, no caso do Brasil, nós temos na Constituição, o artigo 225, como eu disse, muita coisa bonita já definida, né? O papel aceita tudo, né? Estão aí as definições. É uma questão de ler com atenção e corrigir, mas tem coisas absurdas talvez. O caso da Mata Atlântica, se for respeitado o que diz a Constituição brasileira, nós teríamos que desmanchar todas as cidades do sul do Brasil por causa da Mata Atlântica, além de outras já existentes. Quer dizer, leis e a própria Constituição tem que prever situações intermediárias, porque existem os fatos consumados e as mudanças aí significariam um impacto social, econômico, financeiro insuportável, né? A realidade tem que ser grande. Coloquei até com destaque essa questão das usinas nucleares, porque essa é a minha área de energia. Então, sobre energia, então, felizmente, muita coisa poderá ser feita substituindo as fontes de energia, algumas delas que se imaginavam serem a solução do futuro, como era o caso das usinas nucleares. No início, todo mundo acreditava que elas não poluíam, né? Eram as mais limpas. E não é bem assim, né? Ao contrário, são extremamente perigosas. Ou seja, nossa Constituição Federal radicalizou questões. Na década de 80, os constituintes improvisados, até porque não houve uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte, houve eleição para deputado, senador, e de repente, uma penada do governo
ela se transformou em constituinte e não parou mais, porque de lá para cá já temos, acho que, centenas de emendas e ajustes, emendas até camufladas, vamos dizer assim, porque na regulamentação das leis, elas ganham a forma que o governo bem entende, né? Então nós temos que sempre perguntar, e o ser humano, né? No caso do Brasil, o noticiário mostra todo dia que há um desafio colossal, né? Caso, por exemplo, da acessibilidade, é mais do que evidente, aliás, no mundo inteiro, que o problema da acessibilidade está se complicando. Basta fazer uma viagem de avião, né? E a gente sente que, se não for meio atleta e não tiver excelentes condições, você vai correr riscos tremendos, né? Por causa de mala, do medo, as medidas de segurança. O terrorismo está mudando o mundo. O medo, infelizmente, necessário de surpresas desagradáveis, né? Está impondo cenários em que a pessoa idosa, a pessoa com doente ou com deficiência, corre muitos riscos. Turismo, hoje em dia, é uma mania, mas em cidades antigas, a acessibilidade a hotéis, a banheiros, tudo está ficando complicado, até porque o ser humano está ficando cada vez maior, mais pesado, né? Havia até, né, um programa sobre acidentes aéreos, que há uns 30 anos atrás, após a queda de 3 aviões, 3 jatos, eles chegaram à conclusão que adotavam um peso médio para cada passageiro que já estava bastante ultrapassado. E isso continua mudando. Quer dizer, já as empresas aéreas vão ter que rever o cálculo do combustível, a maneira de voar, porque as pessoas estão crescendo. Se bem que aquelas que são muito grandes, eu tenho até dúvidas de que possam viajar em classe turista, por exemplo, né? Não dá. Então, acessibilidade é uma coisa séria. E ela é treinada onde? Na inclusão, né? O vestibular, o Enem, deste ano, mostrou escandalosamente que nem as escolas, nem os cursinhos, ninguém ensinou aos alunos o que é a inclusão, as diversas formas de inclusão. Os jovens não sabiam nem como iniciar, muitos, pelo que a gente notou, a redação proposta, né? A educação do surdo. Como é que faz, né? E aí, esses problemas de inclusão, como é que fica um cadeirante no 8º, 10º andar de um prédio, pessoa com deficiência intelectual, como é que se viabiliza a presença de um idoso, né? Aqui em Curitiba vimos 2 incêndios em uma semana. Um provocado por um maluco e o outro porque o prédio era velho. Sob o risco de ter aquele da Sociedade Água Verde, poderia ter gerado um incêndio colossal se atingisse outros prédios, no momento em que o Corpo de Bombeiros não está equipado para isso. Então, a segurança é um problema sério. A gente anda pela cidade, a via lenta virou via rápida, as estações tubo, a acessibilidade a elas, na maioria das vezes, é complicada. Temos esquinas perigosas. Para falar de Curitiba, que é onde estamos, saúde virou um caos no Brasil, com a crise econômica. Até talvez porque, como eu disse, leis radicais, condições. O hospital quebra por causa da legislação trabalhista. Qualquer enfermeiro, médico querendo,
desmontam o hospital. Então a revisão da legislação trabalhista é fundamental para isso. Agora, o cidadão precisa de saúde, precisa de moradia. Qual é o déficit de moradias? Qual é o déficit de pós-saúde? Quantas escolas têm condições de inclusão? Creches? Quantas creches o Brasil precisa? No entanto, temos estádios de futebol gigantescos, de primeira linha, espalhados pelo Brasil inteiro. Quer dizer, o que houve, de fato, foram prioridades demagógicas, ou, para não falar, palavras que a Lava Jato tem colocado aí sucessivamente. Então, nós estamos, até por uma má gestão crônica, com serviços essenciais desatualizados. Serviço essencial existe porque é qualificado assim, porque é essencial. Alguns já não são essenciais, são vitais. A falta de energia elétrica para quem mora num prédio elevado e não tem gerador próprio, ou gerador pifa, que não é difícil, é preso, está ali, não consegue sair dali. E aí água, esgoto, lixo, problema da água, O pessoal fala em coliformes fecais, não fala em teor de mercúrio, de metais pesados de modo geral e de venenos na água que tomamos. Nós precisamos de escolas, de laboratórios, de tudo. E o trânsito que mata dezenas de milhares de pessoas todo ano, por quê? Será que é o melhor medidor da nossa ignorância? A ignorância, gente, existe por quê? Por desamor ao próximo, desinteligência, excesso de egoísmo, preguiça. Por quê? Pessoas universitários, mestres, pessoas que deveriam ser modelares, infelizmente, dão sinais de ignorância. No Brasil, nós vamos sempre dizer isso, no Brasil temos lei para tudo, e daí? Elas não servem para nada, elas não servirão para nada se não houver realmente empenho para que elas sejam cumpridas. E isso vai desde o Ministério Público, às vezes eu fico até estranhando, porque da parte do Ministério Público eles devem andar pela cidade, devem conhecer, mas não, tudo tem que ser particularizado, tudo tem que ser, acaba até precisando de advogado, quer dizer, o corporativismo no Brasil é talvez o maior câncer que nós temos entre nós, o maior câncer social. E aí está a ineficácia da justiça, felizmente alguns estão se destacando, colocando essas questões. Por quê? Agora, o que falta? Falta tudo. Nós temos que melhorar, fazer com que tudo seja funcional, tudo seja de fato eficaz. Só no Brasil? Não, infelizmente a humanidade parece regredir, como eu disse antes. E isso é assustador. Temos que, sempre que possível, viajar para aprender, levar conhecimentos e trazer conhecimentos. O futuro, quem vai decidir são jovens, são as pessoas que estão aqui, são vocês, porque os mais velhos já estão no fim da linha e fracassaram. A minha geração poderia ter evitado muita coisa, mas isso não aconteceu. Talvez por ignorância, por falta de escolas adequadas, etc. Então, gente, vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, porque eles precisam de nós. Nós e vocês poderemos fazer um mundo melhor. Obrigado.